Olá, temos mais uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, do ano de 2016. Segunda aplicação. O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris, no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos 3 últimos anos apresentados no gráfico. Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris em 2012 teria sido igual a 1,940, B 2,134, C 2,167, D 2,420, E 6,402. Essa questão envolve interpretação de gráficos e também média aritmética simples. O gráfico, ele está aqui representado, é um gráfico que a gente chama de colunas, porque apresenta essas colunas aqui, certo? E ele possui, obviamente, um eixo horizontal, que é esse daqui, ou chamado eixo do X, ou eixo das abscissas. E um eixo vertical, que é este aqui, ou o eixo dos Y, ou eixo das ordenadas. Como encontrar um valor em um gráfico? Bem, esse gráfico aqui ele apresenta o seguinte. No eixo horizontal, o eixo do X, ele tem um ano. E esse ano aqui vai de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 por último. E no eixo vertical, ou eixo dos Y, nós temos o valor de milhão em barris, que vai do zero, passando pelo 0,5, 1,5, 2, 2,5. Então, o máximo aqui que nós teríamos seria 2,5 em termos de gráfico. Mas como encontrar um valor? Se eu for aqui no ano de 2004, que é esse, e subir aqui, que lá no ápice, lá no topo, nós temos essa barra aqui, que ela é paralela à base eixo Y. Mas no caso, você nota que existe aqui uma diferençazinha pequena em relação a 1,5, que é esse que passa aqui. 1,5 seria esse, né? Como o examinador facilitou para a gente, ele já disse que esse negócio aqui representava 1,49. Se a gente quisesse descobrir 1,49, você faria o seguinte, você viria aqui, subiria, aí bem aqui você viria aqui, encontrava bem aqui o eixo vertical. Aí você iria visualmente dizer, olha, eu acho que aqui vale 1,8, 1,48, 1,47, 1,49. Ficaria até difícil de olhar. Então o examinador já deu para facilitar. Evidentemente que se você ficasse aqui no ano de 2008, você subindo, aí você iria aqui e daqui você iria aqui. Mas o examinador já disse que o valor é 1,85. A partir disso, vamos analisar o enunciado. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos 3 últimos anos apresentados no gráfico. Então vamos calcular a média dos últimos 3 anos. Bem, em primeiro lugar, quais são os últimos 3 anos? Isso é muito fácil. Eu tenho aqui o gráfico que eu reproduzi novamente aqui. Eu tenho o ano 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Os 3 últimos anos, obviamente, são o 2010, que é o último, o penúltimo 2009 e o antepenúltimo esse 2008. Então é 2008, 2009, 2010. E ele disse que a produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos 3 últimos anos apresentados no gráfico. Como você observa, o gráfico não tem um ano de 2011. Olha. E na prática, o examinador quer o ano de 2012, certo? O aluno poderia até ficar confundido com esse detalhe. Perfeito? Então vamos lá. Então, para esses anos 2008, 2009, 2010, eu tenho os valores de, em 2008 é 1,85, que é esse aqui, em 2009 é 1,97 e em 2010 é 2, exatamente 2. Então eu vou pegar esses 3 aqui e vou fazer uma média aritmética. O que é a média aritmética? É o somatório dos valores dividido pela quantidade de valores. Quantos valores eu tenho? Eu tenho 3, são 3 anos. Então eu vou somar 1,85 mais 1,97 mais 2. E vou dividir por 3, que é a quantidade deles, que é esse número aqui, 3. Bem, então é o seguinte, quando eu fizer esse cálculo, 1,85 mais 1,97 mais 2 dividido por 3, eu vou obter um resultado de 1,94. A questão terminou? Não terminou, porque nós temos aqui que verificar mais um detalhe. Observe que o examinador colocou aqui 1,94 como uma espécie de pegadinha para você marcar, viu? Muito cuidado. Mas ele quer o seguinte, que a determinação da média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012, ela é 10% superior à média dos 3 últimos anos.
apresentados. O que significa isso? Significa que eu tenho 100% e vou acrescentar 10%. Eu vou ter 110%, ou seja, 100% mais 10%. Então, a mesma coisa que eu pegar 1,94, que é o valor original que eu encontrei bem aqui, dessa média aritmética simples, e multiplicar por 110 dividido por 100, para eu tirar essa parte de porcentagem, certo? Essa é uma regra que a gente tem que saber. É 110 dividido por 100. 110 dividido por 100 dá igual a 1,1. Então, a mesma coisa que ser 1,94 vezes 1,1. Fazendo-se esses cálculos, nós encontramos uma estimativa de 2,134 milhão de barris, que é a unidade. Então, vamos verificar se essa opção existe, que no caso é a opção B de bola. Vamos lá, 2,134. Está aqui, conforme nós resolvemos a questão. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não desta videoaula no like ou no joinha. Caso você tenha gostado, né? Por favor, verifique a possibilidade de inscrição em nosso canal. E até a próxima!